Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Hoje se recorda do nosso amado amigo Adolfo Bezerra de Menezes, relembrando a data do seu nascimento, 29 de agosto. Por isso nós vamos iniciar o Evangelho pedindo licença a vocês para ler uma mensagem sobre Bezerra de Menezes, que está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do autor Ramiro Gama. Aproveitar, enquanto vocês ouvem essa mensagem, já entrar em sintonia para o nosso Evangelho no Lar, preparando a água, reunindo a família. Vai ouvindo aí com os olhos fechados, entrando em sintonia com os bons espíritos. O caso está no capítulo 66 do livro. Eu indico a leitura do livro aí para vocês, é muito boa. O título é Um Abraço em Nome de Maria Faz Maravilhas. Bezerra de Menezes acabava de presidir a uma de suas sessões públicas da casa de Ismael, na Avenida Passos. Era uma noite de terça-feira no mês de junho de 1896. Sua palavra esclarecida e carinhosa, à moda de uma chuva fina e criadeira, no dizer de Mário Quintão, penetrava as almas de quantos encarnados e desencarnados lhe ouviam a evangélica dissertação sobre uma lição do livro da vida. Os olhos estavam marejados de lágrimas, tanto de ouvintes como os do próprio orador. Acabava a sessão, descera Bezerra com passos leves, ainda emocionado, as escadas da Federação Espírita Brasileira. E ia humildemente, indagando dos mais íntimos, se feriu alguém com sua palavra, e pedia mentalmente que lhe perdoasse o descuido. Ia descendo e afagando a todos que esperavam ávidos dos seus conselhos, dos seus sorrisos, do seu olhar manso e bom. Na sucessão da escada, estava localizado, em um dos degraus, uma irmã com seus 45 anos, cabelo em desalinho, com a roupa suja e amarrotada. Os dois se olharam. Bezerra compreendeu logo que ali estava um caso todo particular para ele resolver. Ó bendito, os que têm olhos no coração! E Bezerra os tinha e tem. E levou a desconhecida para um canto e lhe ouviu, com atenção, o desabafo, o pedido. Ela falou assim: Bezerra, doutor Bezerra, eu estou sem emprego, com uma mulher e também tenho 2 filhos doentes e famintos. E eu mesmo estou aqui, morrendo de fome e com febre. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro e nada encontrou nos bolsos, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou os olhos, já molhados de pranto, para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração a Maria Santíssima, seu anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para a irmã e falou: Minha filha, você tem fé em Nossa Senhora, a mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? Tenho, e muito, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este abraço. E abraçou-a fortemente, envolvendo-a demoradamente, e despediu-se. Vá em paz, e que Jesus, sob a proteção do anjo da humanidade, Maria, faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os e afagando-os. E confie nela, no amor da Rainha do Céu, que seu caso há de ser resolvido. Bezerra foi embora e, a caminho do lar, meditava. Teria cumprido seu dever? Será que possibilitar ajuda à irmã, ou ao irmão em prova, faminta e doente? E arrependeu-se por não lhe haver dado senão somente um abraço. Não possuía nenhum dinheiro, o próprio anel de formatura já não estava mais em seus dedos, porque ele já havia dado para outro que tinha pedido. Tudo havia dado.
Não tendo dinheiro, dera algo de si mesmo, vibrações, bom ânimos, a moeda da alma ao irmão sofredor que não tinha certeza de que isso lhe bastara. E neste estado de espírito, preocupado pela sorte de um de seus semelhantes, chegou ao lar. Passou-se uma semana. Bezerra não se recordava mais do sucedido. Muitos eram os problemas que chegavam até ele. Após a sessão, depois, numa outra sessão, na próxima terça-feira, ele desceu novamente as escadas da federação. Alguém no mesmo lugar da escada, trazendo uma fisionomia, toda a emoção do agradecimento, toca-lhe o braço e lhe diz: venho agradecer-lhe, Dr. Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada. Neste local e nessa mesma hora, daqui saí logo sentindo-me melhor. Em casa cumpri o seu pedido e abracei todos os filhos. Na linguagem do coração, oramos todos a Mãe do Céu, Maria. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha algum alimento, pois dormimos todos bens no dia seguinte. Estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me uma inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu e alguém saiu, ouviu o meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego, na qual estou até hoje. E venho lhe agradecer ao Senhor e a Maria. Lágrimas caiu dos olhos de Bezerra e sentiu o irmão também beneficiado aquelas vibrações. Bom, irmãos, acredito que essa mensagem sublime aí do nosso amado Bezerra, assim foi a vida dele aqui, encarnado na Terra. Ele não deixava de ajudar, e quando não podia ajudar, ele oferecia uma prece, um passe. Esse abraço que ele deu ali, provavelmente foi um passe magnético para essa irmã necessitada. Chegando em casa, ela transmitiu aos familiares, e quantas vezes nós ouvimos também relatos que às vezes a pessoa não tinha nada para comer dentro de casa, tomava um copo d'água ou uma sopa muito rala, que às vezes só tinha isso para se alimentar, e ficava sustentado por dias, porque ali continha um líquido diferenciado, que é como a nossa água aqui, que é fluidificada pelos benfeitores, com o remédio necessário. E hoje, no plano espiritual, nosso amigo irmão Bezerra de Menezes trabalha com a sua equipe, auxiliando a todos que necessitam de ajuda espiritual e também na área da medicina. Portanto, este evangelho é dedicado também ao nosso Bezerra, a Maria, que sempre nos ajuda. E se você tiver aí neste momento necessidade que o Bezerra te ajude de alguma maneira, peça que sem dúvida ele irá colaborar, porque a equipe dele é muito grande, são benfeitores bem esclarecidos que fazem parte dessa comunhão, dessa egrégora Bezerra de Menezes. Bom, então iniciando o nosso Evangelho lá, aliás, já iniciamos, né? Mas vamos para a segunda etapa, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo será o capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Hoje nós só vamos ler o item 5. O item 5 é bem pequenininho, só 8 frases, mas a partir dela vai dar para nós interpretarmos, aliás, trazermos a reflexão que a gente quer no dia de hoje. Reconciliação com os adversários, vai dizer o título. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está em São Mateus, capítulo 5, versos 25 e 26. Somente essa leitura será necessário para a interpretação do dia. Bom, irmãos e irmãs, nós vamos trazer aqui uma reflexão um pouco diferenciada do reconciliar com os vossos adversários, que o nosso benfeitor irmão Abraão trouxe para nós na nossa última reunião mediúnica. Eu havia pedido para ele a autorização para que pudesse trazer para os irmãos e as irmãs que ouvem aqui o Evangelho no Lar.
Essa é uma mensagem muito conhecida nos movimentos espíritas, espiritualista, em todas as igrejas é falado: reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estejais a caminho com ele. O irmão Abraão, porém, na nossa última reunião mediúnica, trouxe uma interpretação diferenciada que nós gostamos muito, que nós vamos trazer agora. O irmão Abraão nos disse o seguinte, que os nossos adversários podem ser interpretados também com as nossas más tendências ou más inclinações, porque a partir do nascimento delas é que muitos problemas e aflições chegam até as nossas vidas atuais e também futuras. Quando Jesus disse: reconciliai com os adversários, enquanto você está a caminho com ele, enquanto é tempo, enquanto você domina o seu instinto inferior, enquanto você ainda pode controlar, nenhuma má tendência, nenhuma má inclinação, nenhum vício moral ou vício físico, seja ele de que maneira for, vícios que a gente sempre traz aqui no Evangelho, que não é só o vício em alguma substância química, mas também o vício moral, todo ele inicia de uma prática corriqueira, leve, que a gente faz às vezes uma vez por mês ou uma vez por semana. Ou seja, enquanto nós estamos a caminho com essa pequena má tendência, enquanto ainda nós conseguimos dominar, é que nós temos que combater, é que nós temos que nos perdoar porque nós ainda erramos, mas nos colocar no local de que somos fortes e que podemos dominar. Quando um vício moral ou até mesmo físico vai se arrastando e se repetindo, a nossa mente cognitivamente nos gera uma ilusão de que não vamos conseguir dominar. É como se fosse um montar mesmo num cavalo, espiritualmente ali falando, né? Quando a gente não está preparado, se nós vamos de imediato tentar, nós vamos cair várias vezes. Nós não temos dominância sobre aquilo. É a mesma coisa os nossos vícios, as nossas más tendências. Haverá de ter um treino. Mas as nossas más inclinações nascem muitas das vezes de um período ou de uma fração de segundo de invigilância e vai se repetindo até nós culminarmos em nossos adversários interiores que poderão sim nos incomodar mais para frente nas nossas encarnações. Então, o que o irmão Abraão trouxe nessa reflexão? Os nossos adversários, nós os temos, sem dúvida, exteriormente, ou encarnados ou desencarnados, sim. Mas quando nós conseguirmos dominar os nossos adversários internos, e aqui eu não estou falando de obsessor, aqui eu não estou falando de espíritos que às vezes, mesmo não sendo obsessor, tenta invadir o nosso campo psíquico para nos atrapalhar. Aqui eu estou falando de nós mesmos, de nós para nós mesmos. É como se nós colocássemos vocês à frente de um espelho, vocês não tivessem nenhuma máscara social. É aquelas más tendências que às vezes só nós sabemos que existe no contato íntimo conosco mesmo, e aquelas também que nós exteriorizamos para os outros. Vocês podem estar pensando, mas eu ainda não consigo dominar essa má inclinação ou essa má tendência, esse adversário. Beleza, é porque num passado nós não reconciliamos com alguma dor nossa que ficou no passado, nós deixamos passar. É aquela dor que nós deixamos de lado, que nós tentamos esconder de nós mesmos e que aí sim essa dor mal interpretada, mal canalizada, pode virar uma má inclinação, porque vira uma mágoa que vai trazer problemas tanto psíquico, tanto fisiológico no campo da nossa vida atual. Portanto, é importante que nós vamos reconciliando com as nossas dores morais, porque se nós formos avaliar, até mesmo na atualidade da pesquisa psicológica, os grandes vícios nascem de uma dor acumulada, maltratada. E o que é uma dor? O que é geralmente uma dor quando nos chega? É o amor sendo expandido de forma desequilibrada. É aquele amor adoecido que nós não temos controle.
E aí ele gera a dor, o adoecimento, a mágoa, e represa em nossos pensamentos essa combinação, é como se fosse uma bomba prestes a explodir. Então, lembremos sempre disso, de reconciliarmos com essas dores internas, com esses adversários internos, enquanto nós estamos a caminho com ele. Se hoje você se percebeu, ainda nessa encarnação, com essa represa de mágoas, de má resoluções, tente resolver primeiro no seu campo, dominar o seu campo, a sua ação, para evitar esses pequenos nós de energias que vai para o nosso perispírito. Esses nós, que às vezes pequenos, acumulados se tornam grandes, e aí é que muitas das vezes canaliza para uma doença física, quando nós não fazemos essa liberação, essa expansão energética que muitas das vezes nós não conseguimos. Em casa, sozinhos? Sim, nós não conseguimos. Por isso que às vezes o passe é tão importante. Mas não adianta o passe. Suponhamos que você tome um passe hoje, que você desmaterializa esses nós de energia que está no seu campo áurico, nas suas células energéticas, que os benfeitores às vezes demandam um tempo. Às vezes você sai do passe, vai para casa e ainda fica de 2 a 3 dias recebendo essa fluidificação. Se você retornar e subir naquele erro novamente, ou seja, naquele adversário. Nós só vamos conseguir, de fato, uma reconciliação genuína com o próximo quando nós reconciliarmos com as nossas próprias más inclinações. Porque reconciliar é reconhecer que ali é um buraco, ali é uma brecha. Como o nosso grande psicólogo Jung vai sempre dizer que nós não vamos resolver algum problema se nós não reconhecemos que nós o temos. Assim também é no nosso campo espiritual e no nosso campo físico. Nós temos que reconhecer que temos essa dificuldade interna, que às vezes é dolorosa. Reconciliar com essa dor que me fez chegar até esse vício. Por quê? Por que talvez eu precisei de ir para o campo, de mentir para os outros? De mentir algo que eu não sou? Será que é para eu parecer numa sociedade, ser querido numa sociedade porque eu não fui, por exemplo, no meu lar ou no ambiente escolar? Reconciliar, aqui nós estamos dando exemplos práticos. Será que eu preciso da fofoca para me enturmar em tal grupo porque eu não fui querido? E aí esses vícios, através de uma dor do passado, vão cada vez mais se acumulando. E também podem ir para vícios em substâncias físicas, ou nesse íntere nós irmos nos comungando com mentes enfermas do plano espiritual que pensam da mesma maneira, que nos impulsiona vai lá, você precisa parecer diferente mesmo para a sociedade para ser aceito. Com essa roupa, com essa atitude, ou com essa voz, ou com aquilo, você realmente não vai ser aceito. E nós nos mascaramos para ser aceito. Mas nós, em primeiro lugar, temos que ser aceitos intimamente como somos. E não há mal nenhum em querer mudar. Não há mal nenhum. Nenhum espírito condena isso. Aliás, o espiritismo não condena nada. O espiritismo só esclarece. Você tem que mudar com consciência. Demonstrar o seu verdadeiro eu. Ser você em essência. Não tem problema se nós, às vezes, demonstramos algo de errado, porque nós estamos aqui em aprendizado. A encarnação é uma experiência, é um acorde, é uma sacudida no nosso perispírito. É o contato com o físico que nós vamos aprendendo, às vezes na angústia do viver, mas que nós possamos sempre reconhecer. E às vezes, que nós sempre dizemos aqui, estamos dizendo ali também nos podcasts de reencarnação, como reconhecer quem somos em essência, através dessas más tendências que às vezes vão aflorando nas nossas encarnações, que são muitas, ou poucas, dependendo do indivíduo, mas você percebe no seu íntimo, a sua consciência te avisa,
esse campo aqui você tem que andar com cuidado. É como se a gente estivesse numa mina de guerra. Se a gente pisar fora, uma bomba explode. Tem setores da sua vida que você percebe que é assim. Se você pisar um pouquinho fora, vai explodir. Então, evite este campo. E aquele outro que você já observa e já vê as bombas armadas, você sabe, esse campo aqui é seguro. Eu posso ficar aqui um tempo nessa região que eu vou ficar bem. Aquele outro, você tenta evitar até que você possa ver essas bombas, aonde elas estão e de que forma você vai poder fazer para retirar. A nossa consciência vai nos avisando, as nossas más tendências vêm. E é isso que nós vamos ter que reconciliar. Hoje nós trouxemos essa reinterpretação do reconciliar com os adversários, colocando esse adversário como nós mesmos, como o nosso eu do passado. O quanto você tem deixado esse eu do passado viver no seu presente e te tornar uma pessoa angustiada, às vezes, em alguns momentos, com nervosismo ou com uma ansiedade. O quanto você tem se tornado alguém que você foi no passado e que não necessariamente você precisa ser hoje. E que você pode iniciar a mudança agora. Reconciliai com os seus adversários internos, enquanto eles estão a seu caminho, porque você pode dominar. Enquanto você ainda não está numa inconsciência sobre ele, porque muitas coisas nós já estamos na inconsciência. Ah, mas eu não sei de onde vem esse meu vício moral, essa minha dificuldade, esse meu ódio gratuito a tal pessoa, porque já virou algo que nós não estamos mais conseguindo dominar, não está ao nosso caminho. Se não está ao nosso caminho, a gente às vezes não vê e não sabe por onde começar. Então vá em busca e tenta controlar esse vício ou essa má tendência o quanto antes. Vamos então para a leitura do Livro dos Espíritos. A pergunta hoje é a 661. Hoje nós vamos também ler uma só, que vai dizer o seguinte: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? O que Kardec perguntou aos espíritos aqui? Nós podemos em prece pedir que Deus perdoe as nossas faltas? E os espíritos respondem assim: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só a obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porquanto os atos valem muito mais do que as palavras. Que possamos ter mais forças para termos atos melhores e corrigir esses atos errados do passado. Bom, partindo para o final do nosso evangelho, né, irmãos? Agradecendo a cada um que chegou até aqui, pedindo a vocês também, cada dia mais, que possam reunir a família, que possam estar juntos nesse momento de oração. Se não conseguir fazer aqui no canal, não tem problema, faça depois. Ou façam de uma maneira que agrade a família de vocês, mas não deixem de fazer, que este é um momento de reflexão que às vezes incomoda. Incomoda sim, mas é necessário. Nós repetimos quantas vezes forem necessário o Evangelho, porque quanto mais nós repetimos, mais entendimento nós teremos. Certa vez um grupo chegou ao Chico Xavier e perguntou, eu sempre falo isso aqui, mas eu não canso de dizer também, o que há de novidade no movimento espírita? Ele falou, a novidade é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho que Jesus nos trouxe. Aí ele falou, Chico, mas esse Evangelho a gente já lê há tantos anos. E Chico falou assim, Emmanuel está nos dizendo aqui, que enquanto todos os seres humanos, todos, encarnados e desencarnados que estão em volta ao planeta, não conseguirem praticar o Evangelho em sua essência, o Evangelho não será ultrapassado. Bom, então nós vamos seguindo aí para a mensagem final, que já é o momento de vocês também se conectarem aí com a espiritualidade, pedindo a fluidificação da água, a proteção para a casa de vocês, tanto do lado espiritual quanto do lado material. Aproveitando que nós trouxemos aí o Bezerra de Menezes, a gente pediu por ele, para que ele esteja junto de nós hoje com a sua equipe. Se vocês tiverem alguém com alguma doença física ou espiritual necessitando de apoio,
Vamos pensar neste momento de prece, enquanto eu vou lendo a mensagem. Peça mentalmente ao Bezerra que faça, através de Jesus, de Maria, um auxílio a este ente querido, que esteja perto de vocês ou não. Mensagem de bom ânimo da do Amaral Ornelas, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama também. A mensagem foi psicografada em 5 de agosto de 1953, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, um dos centros, né, que o Chico conseguiu trabalhar por muitos anos. A mensagem de bom ânimo vai dizer o seguinte: enquanto o mundo hostil ruge e se desatina no mal com que a si mesmo alanceia e a atraiçoa, guarda contigo a paz risonha, amiga e boa, e avança com Jesus na jornada divina. Segue ostentando na alma a rútila coroa da humildade e do amor, na fé que te ilumina, e abrindo o coração qual fonte cristalina, aprende, ajuda e crê, serve, luta e perdoa. Fita o mestre na cruz e segue-o, monte acima, recebe jubiloso a dor que te sublima, e abraça na bondade a senda meritória. E embora a tempestade em que a terra se agita, terás contigo mesmo a beleza infinita da suprema alegria em suprema vitória. Amaral Ornelas, psicografia de Chico Xavier. Pedindo ao nosso amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, espiritualidade amiga, que esteja com cada um de vocês, vibrando positivamente neste momento, que cada um que esteja ouvindo este Evangelho, seja ao vivo ou seja depois, possa receber essa sintonia de amor, de paz, de positividade, que vocês tenham bom ânimo para continuar a jornada da encarnação. Um abraço, meus irmãos. Deus os abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou deixar um abraço especial para algumas pessoas que têm comentado muito aqui e têm acompanhado o Evangelho. Se você tem acompanhado também, comente, deixe seu nome e cidade, que no próximo eu deixo um abraço para vocês. A Cláudia Bússolo e Kleberson, seu esposo, lá de Porto Alegre. Um abraço, Deus abençoe. A Valéria Simão do Nascimento está sempre junto aqui com a gente também. A Tatiana Marques, a Jamile Salomão, a Fabiana Silva Leite, Leonardo Schmidt, esposa, e a sua filha, também sempre tem comentado aqui no Evangelho. Um abraço a vocês, todo mundo que tem comentado aqui, um grande abraço, que Jesus abençoe, obrigado aí pelo carinho. E curta, compartilha aí os nossos Evangelhos, que com os amigos espíritas, ou se não for espírita, de outras religiões que gostem, né, de fazer o Evangelho, também pode compartilhar. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva também. Bom, pessoal, um grande abraço e até o próximo Evangelho. Graças a Deus.